Olá, eu sou Natan, sou integrante do PIBID e faço parte de um grupo que contém os seguintes membros: a Graziele, o Gabriel e eu. Hoje eu vou falar sobre ligações químicas e brevemente vou fazer uma introdução para você saber o que é uma ligação química. Grande parte dos átomos dos elementos químicos, por não serem estáveis, não são encontrados isolados na natureza, e sim conectados a átomos iguais a eles ou átomos diferentes. As ligações químicas são as interações que ocorrem entre átomos para se tornar uma molécula ou uma substância básica de um composto. Existem três tipos de ligações: a ligação covalente, metálica e iônica. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, se estabilizar-se eletronicamente. Brevemente, para entendermos inicialmente essa questão das ligações e da estabilidade, teremos que falar sobre os gases nobres, que são gases muito estáveis ou pouco relativos, o que significa que eles não precisam se conectar a nenhum outro átomo para atingir ou chegar à sua estabilidade, que é com 8 elétrons na sua última camada de valência. Isso vem por conta das camadas de valência totalmente preenchidas. O hélio, por exemplo, apresenta 2 elétrons na sua última camada K e ele é estável, não precisando reagir e nem se conectar a nenhuma outro átomo. Não reage, ou seja, ele não reage com ninguém. Ele é uma exceção. Outros, que todos ficam com 8 elétrons na sua camada de valência. O neônio tem 8 elétrons na sua última camada de valência. O argônio, que é criptônio, xenônio e radônio, também contém 8 elétrons na sua última camada de valência e estão estáveis. Agora eu vou falar um pouco sobre uma regra, que é do octeto, que daí, sobre esses gases novos, surgiu uma regra que chama teoria do octeto, que indica que os átomos eles ganham ou então perdem ou também compartilham elétrons para adquirirem sua estabilidade química, como os gases novos. Os outros átomos querem se tornarem os gases novos, estáveis, não sem depender de ninguém. Ou seja, chegar com 8 elétrons na sua última camada de valência. Mas é claro que aqui, de uma certa maneira, pode aumentar um pouco a regra do octeto. Lembrando do hélio, ele também é estável, tendo um total de 2 elétrons da sua camada de valência, podendo dizer que, para adquirir esta rastreabilidade química, os átomos de todos os outros elementos químicos que não sejam os gases nobres, eles ganham, perdem e compartilham elétrons para ficar com 2 elétrons na sua última camada K, ou, como na maioria das vezes, 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, uma observação. Vale lembrar que o hidrogênio ele tem um elétron na sua camada de valência e ele vai estabilizar-se com forma que o hélio, quando ele atinge 2 elétrons
a sua camada K, ele fica estável, segundo a regra do octeto. Agora sobre ligações iônicas ou eletrovalente. Ocorre entre íons, que seria cátions e ânions. O cátion sendo um sinalzinho de positivo e ânions negativo. Em geral, temos metal com ametal. Primeiro tipo de ligações que vamos estudar é a ligação iônica ou eletrovalente. Como o próprio termo está indicando, é a ligação entre íons. Ligação, ou seja, ligação iônica, que seja envolvendo cátion, uma espécie positivamente carregada, sinalzinho de mais, e o ânion, um sinalzinho de menos. Então, temos uma interação entre cargas, uma ligação iônica. Nesse sentido, em geral, teremos metais com ametais, formando uma ligação iônica. E como já estudamos a tabela, estudando a tabela periódica e suas propriedades, que grande parte dela é formada por ametais, que são essas de azul, enquanto a outras partes são os ametais, sabendo que os metais apresentam e é chamado de eletropositividade ou caráteres metálicos. Eles são os que preferem dar elétron facilitamente, só para atingir sua estabilidade. Então você tem uma alta eletropositividade, uma alta capacidade em doar elétrons. Por outro lado, os ametais, excluindo os gases nobres, têm uma afinidade eletrônica muito elevada em ganhar elétrons. Ou seja, temos os ametais, que são os que dão elétrons, não que sai. Eu quero ficar estável, que é mais perto. É mais perto para ele perder, porque eles são na sua última camada, ele tem 1, 2 ou 3 elétrons. Ele prefere perder esses 3, 4, perder esses 3 para ficar com 8 na sua última camada de valência, que é mais fácil perder do que ganhar 8. Ele precisa de 5, né? Características dos compostos iônicos. São todos sólidos sob temperaturas ambiente. Ambiente, vamos colocar uns 25 graus. Exemplo, temperatura de fusão, todos têm a temperatura de fusão acima de 300 graus Celsius. Que é T igual a fusão NaCl, que é o sal de cozinha que qualquer um tem na sua casa, que ele tem um ponto de fusão de 801 graus Celsius. Ou seja, que facilmente você estiver na sua cozinha, for tentar negociar, você não vai conseguir chegar no seu estado, vamos dizer assim, líquido. Eles são duros, porém quebradiços. Um exemplo que eu coloquei, a pedra de sal, que eles usam para temperar a carne na hora de assar, e tem fácil, ela quebra fácil, se desfaz, né? E deixa a carne bem saborosa, né? Um trocadilho. E a água é um bom dissolvente para esses compostos. São bom para conduzirem corrente elétrica quando fundidos ou em soluções aquosas. Formulações do composto iônicos. Olha,
Aí estão os metais. Eles têm 1, 2, 3 Ele na sua última camada de valência. E os ametais também são considerados a camada que tem de 5, 6, 7 Ele na sua camada de valência. E são classificados com ametais, que têm a tendência em receber elétrons. Porque todos querem ficar com 8 elétrons na sua última na sua camada para ficarem estabilizados, vamos dizer. Como os metais, eles têm 1, 2, 3, 4, eles tendem a perder, que é mais fácil do que eles ganharem esses 8, esses restantes, eles acham que é mais fácil perder do que ficar atrás. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Beleza. E já os ametais, eles têm a última camada de 5, 6, 7 elétrons, sua última camada de valência. Eles preferem receber, que é mais fácil eles chegarem com 8 do que perder os 7. Vocês não acham? Pular aqui o próximo slide. Agora eu vou explicar um pouco sobre o compartilhamento de elétrons. Ocorre por compartilhamento de elétrons. Como é que é? Cl. Imagina que tem. O Cl ele tem 7 elétrons em sua camada, na sua última camada de valência. Aí eu coloquei o outro Cl também que tem o mesmo. Aí quando você faz uns dividir, né? Eles vão dividir um elétron para cada um ficar com 8. Ou seja, vamos contar aí o de azul primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na sua última camada. Ele pega um emprestado, eles compartilham esse elétron, os dois. Aí ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele está feliz com 8 elétrons na sua última camada. Ao outro aí de vermelho, ele tem 7. Ele compartilha com o outro Cl. Aí ele fica com 8. Isso é o compartilhamento. Agora, quem faz uma ligação covalente são os ametais. Os ametais com os ametais. O ametal com o hidrogênio e o hidrogênio com o hidrogênio. Cada traço desse significa um par de elétrons. Tá vendo esse tracinho de vermelho? Significa um elétron sendo ligado, sabe? Ligado. Cada traço é uma ligação, viu? Ligação covalente dativa ou coordenada. Aí. Que nem aí. É a mesma que eu expliquei atrás. Tem o A. Ele fica todos, né? Ficam eletricamente estabilizados com 8 elétrons na sua última camada. Esse aí está estável. Aí, para o outro ficar estável, ele precisa compartilhar seu outro elétron para o seu coleguinha, dizer assim, vão virar amigos para o seu companheiro. Isso se chama ligação covalente, que eles compartilham, faz seus elétrons. E tem uma exceção na regra do octeto. Por exemplo, o boro Be, ele fica estável com 4 elétrons na sua última camada de valente. O boro, o Bo, estável com 6 elétrons na sua última camada de valência. São essas as exceções que não aplicam a aquelas regras básicas. A ligação metálica ocorre entre metais iguais ou diferentes de si. Não segue as regras do octeto. Aí tem o modelo do mar. Tá vendo
Imagina desse quadrado aí com as bolinhas demais. Imagine que isso é uma placa de metal. Vou explicar como é que ela funciona. O mar de elétron é uma estrutura de um metal. Imagina essa estrutura microscopicamente e todos os átomos se encontram em uma forma de cátion, que é o sinalzinho de mais, ou seja, eles perderam os elétrons e esses elétrons ficam para lá e para cá para se estabilizar, sabe? Eles ficam pulando para lá, pula para cá, fica a maior, vamos dizer assim, uma folia. E isso faz que os metais eles sejam bons condutores de eletricidade, bom vamos dizer assim, clima, sabe? Ele fica bastante frio. Por essas coisas que ele é bom, ele esquenta bastante. Isso é tudo por causa dos seus átomos que ficam se movimentando para lá, para cá. E é isso. E bons estudos. Espero que tenho te ajudado com isso. Qualquer coisa, estou à disposição.